Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Vão se inscrevendo, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias e vou deixando esse like, galera, o likeinho dá mó moral. Tidico, bora pro vídeo, chega de enrolação, bora! Mas antes, aquele recadinho que vocês adoram da TV Fans. É isso mesmo. Esse vídeo aqui é um oferecimento da TV Fans. Só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. Tidi, o que é isso? A TV Fans é muito simples. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, às transmissões dos jogos nacionais e internacionais, inclusive do São Paulo, esse São Paulo e Palmeiras, fora também os lançamentos dos filmes e das séries, dos streamings, a TV Fans é completaça. Custo-benefício simplesmente fantástico. E mais, você pode, obviamente, smartphone, acessar, né, ter a TV Fans pelo seu smartphone, pelo seu celular, tablet ou notebook. Obviamente na TV também. Tá esperando o quê? Vai no link, vai no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. É o mesmo caminho, é o mesmo link. Já entre em contato, já fala com o pessoal aí pra vocês conseguirem o teste de vocês, o acesso, que é muito bacana. Valeu, TV Fans! Galera, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, partida importantíssima no Morumbis. E aí eu já escuto uma coisa da questão do Morumbi Zero e tal. É tão patético. É tão ridículo, é muito patético, e eu já vou informando tudo pra vocês que está acontecendo, mas não dá pra deixar de não falar sobre esse assunto do Morumbi Zero, porque estão querendo jogar agora, parte da responsabilidade, a culpa é de quem não vai no estádio. É isso que eu tenho que ouvir aqui. Aqui nesse canal eu não vou ouvir quieto. A culpa é de quem não vai ver esse lixo que fizeram com o São Paulo. É simplesmente patético. Morumbi Zero, sim. Sim, é óbvio que sim. Ah, Tidico, você tá de brincadeira, vai prejudicar o São Paulo. Primeiro, a culpa não é... Agora falam de torcedor comum, né? Agora tem torcedor comum, que somos nós. Alguns me tiram, você é youtuber, não sei o quê. Eu vou falar de torcedor comum, né? Eu me considero torcedor comum, tenho aqui esse canal aqui e a gente fala junto. Eu converso com vocês, nós fazemos as lives. Eu não sei mais de futebol do que ninguém, eu não sou mais São Paulino do que ninguém. Nós podemos ser iguais, entender igual e sermos São Paulinos iguais. Agora, a culpa... Se o torcedor comum não for pro estádio, a culpa é dele. Então quer dizer que nós temos que ver a venda do Henrique Carmo, esse escárnio, esse nojo. Nós temos que ver Belmonte e Júlio Casares, agora nem ver porque eles se omitem. Nós temos que ver Chapecó, Rui Costa, Biasotto, ouvir esses nomes que me dá vontade de vomitar. E a culpa é da torcida que não apoia o time. Aí é muito pra minha cabeça, né? É muito pra minha cabeça. É óbvio que ninguém vai abandonar o São Paulo porque nós somos fanáticos, nós respiramos São Paulo. Então é óbvio que nós não vamos deixar de acompanhar. E outra, o Morumbi Zero... É óbvio que isso também, digamos que a torcida tivesse indo... O Morumbi Zero que a gente fala nunca vai ser zero, número zero. São 5 mil, 8 mil, 10 mil. Esse tipo de público já remete ao Morumbi Zero porque é muito abaixo do que nós estamos acostumados a ver. Agora, pra mim é Morumbi Zero sim. Sabe por quê? Esse Morumbi Zero não se sustentaria nem durante, acho que nem um mês. Tem que dar um gelinho nesses caras. Concordo que é complicado porque é o Palmeiras, é clássico. Essa gestão, essa diretoria escrota, patética, inútil e incompetente tem sorte. Tem sorte que pegou o clássico contra o Palmeiras. Então é Morumbi abaixo de zero pra dar um sustinho. Eu quero ver, é que isso nunca vai acontecer, mas eu queria ver se em 2, 3 jogos não teria alguma mudançazinha. Porque a gente sabe que no macro
não vai mudar nada. Essas gestões inúteis e incompetentes vão continuar aí, né? Só que vai que demite um, vai que contrata alguém, não acaba com a base, né? Não acaba com toda a base. Porque e o Luca? O Luca, ele é o próximo da fila, e o Luca? Então é óbvio que tinha que dar um gelinho. Falam, não pode Morumbi zero. Acham que o quê? Que ia ficar um ano assim? O torcedor vai abandonar o time. Agora, o que eu não vou admitir aqui é esse bando de inútil, incompetente, com um discurso completamente inflamado da mídia, um discurso nocivo, safado, de que se a gente parar, né, eu não vou. Mas por outros motivos pessoais, acho que vocês sabem. Quem me acompanha que sabe. Eu não vou. Mas se a torcida parar, é culpa da torcida? É culpa da torcida que o Jandrei jogou pelo São Paulo? Porque o Crespo colocou quem tinha. A culpa é da torcida que o Jandrei entrou na Copa do Brasil? Porque quando ele entregou, não tinha contrato, né? Não tinha problema contratual ou não consegue. No dia seguinte mandaram ele embora, deram um jeito de negociar ele. No dia seguinte. Então a culpa é da torcida que tem Jandrei na Copa do Brasil. A culpa é da torcida, a doação do William Gomes, Moreira, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo e muitos outros. A culpa é da torcida desse Belmonte não ser absolutamente nada. A culpa é da torcida do Casares só aumentar a dívida. A culpa é do torcedor que vai no estádio. Aqui eu não vou aceitar nunca uma fala tão patética. Então é Morumbi zero, sim. Óbvio. Quero ver se eles não se mexem. Quero ver se não tem alguma mudançazinha em 3 jogos. É que, infelizmente, eu nunca vou conseguir provar isso. Mas eu tenho certeza. E aí, quando as mudanças pertinentes, quando a canalice parasse, parte da canalice parasse, diminuísse no São Paulo, aí voltaria. E é óbvio que futebol é assim. Mexe com o nosso sentimento, com o nosso ânimo, com o nosso fanatismo. É óbvio. É óbvio. E aí, com o mínimo de mudança, o mínimo de melhoria, nossos ânimos já estariam lá em cima, já tudo começaria a voltar ao normal. Agora, eu tenho que ouvir. Eu ouvi isso. Que o torcedor não pode abandonar, então nós temos que aceitar esse escárnio, esse lixo que é feito com a gente todo dia e vamos lá! Vamos continuar gastando R$100 na pipoca, R$100 na arquibancada contra o Ceará na segunda-feira. Valeu, Casares! Vamos apoiar, vamos ser chamados de trouxa até quando? Aí tem que ouvir que a torcida não pode abandonar pra tomar um refrigerante lá e comer um lanche desse tamanho aqui, custa mais de 100. Aí tem que apoiar. Aqui não. Aqui não. Galera, vamos falar do jogo, né? Eu acabei me excedendo aqui, mas vamos falar do jogo. Provável São Paulo para enfrentar o Palmeiras, independente de tudo que tá acontecendo, precisamos ganhar um clássico. São Paulo, gente, tem... eu tô muito confiante para esse jogo. Muito te digo, como assim? O Palmeiras, muito melhor administrado. A Leila, pra mim, humilha o Casares todo dia. Não dá nem pra conversar sobre isso, né? Tô muito negativo nesse vídeo, né, galera? Mas não dá nem pra comentar da questão administrativa. Não tô nem falando de números, tá? Não tô nem falando só de números. Os números não dá pra comparar os números do Palmeiras com o do São Paulo. Números financeiros, de títulos. Tô falando da conduta e da postura. A Leila, pra mim, humilha o Casares todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, ter que vir chegar aqui e elogiar o rival dessa forma. Então, além da gestão dele ser anos-luz melhor que a nossa, e a nossa parece que tá tudo bem com isso, o time deles, nesse momento, vive uma fase e um momento muito melhor. É por isso que eu acho que esse jogo tá mais pro São Paulo, né? São Paulo é sempre assim. Sempre que Palmeiras muito melhor, né? Brigando o título, São Paulo ele surpreende nesses jogos, né? O São Paulo ele tende a surpreender nesses jogos.
momento pior que o Palmeiras. Palmeiras hoje com um time muito mais encaixado, muito mais bem entrosado do que o do São Paulo. Situação extracampo muito melhor do Palmeiras. Então, dito isso, pra mim o São Paulo tem grandes chances. É engraçado isso, né? O futebol geralmente ele funciona assim, ele é inusitado. Então eu acho que o São Paulo tem grandes chances, por mais desfavorável que seja a nossa situação diante do Palmeiras. E também olhando o histórico, o retrospecto do São Paulo versus o Palmeiras, né? Galera, provável escalação do São Paulo pra enfrentar o Palmeiras, vamos ver. Perdão, gente. Rafael no gol, Negruti, Arboleda e Sabino, ou Negruti, Arboleda e Alan Franco. Cédric Soares, Pablo Maia, ou Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antônio e Rodriguinho e Enzo Dias. Pode entrar o Lucas no lugar do Rodriguinho. Ficou difícil. Luciano e Tapia, ou Luciano e Ferreirinha no ataque. Ficou difícil, galera. Temos um time parecido com o que entrou no último jogo, mas nós podemos ter várias alterações, como Lucas, Marcos Antônio, Ferreirinha, Alan Franco, tudo pode acontecer nessa composição. Está difícil de adivinhar, o time do São Paulo, mas vamos torcer, né? Vamos ter jogadores que há muito não jogavam no São Paulo, que são peças importantíssimas agora, né? E vamos torcer. Agora só nos resta torcer por todo o time para ganhar e para recuperação máxima do elenco, né? Oscar, Lucas, Alan Franco, Marcos Antônio, esses principais, Ferreirinha, esses principais jogadores que estavam ou lesionados ou que não estavam 100%. Vamos torcer por toda essa melhora, né? E falando desse Morumbi Zero, tipo assim, aceita aí, né, a venda do William Gomes, aceita aí a venda do Henrique Carmo e fica quietinho. Paga 100 no lanche e na coca aí e vem aqui assistir, que o Casares quer, né? Que o Casares gosta. Então não vou admitir isso nunca, tá? E aí a gente já vê William Gomes e Lucas Ferreira com grande destaque nos seus clubes. E... não é que eu tô trazendo aqui... Nossa! Vocês viram o William Gomes lá no Porto? Nossa, vocês viram o Lucas Ferreira? Daqui a pouco vai ser a mesma coisa com o Henrique Carmo. Todos os jogadores que nós tínhamos uma ideia de que poderiam dar esse tipo de retorno e que muito provavelmente aconteceria isso. Então é patético a venda que foi feita em volta desses jogadores. Eu não consigo aceitar isso, galera. Eu não consigo digerir isso, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Tá aí, William Gomes, Lucas Ferreira, daqui a pouco a gente vê o Henrique Carmo com grande destaque. É inaceitável. É inaceitável e não é nada surpreendente. Nós já imaginávamos que isso iria acontecer. Gente, Galopo, pelo que a gente vê, bateu as metas. Galopo não volta mais para o São Paulo, pelo menos não agora. Será comprado pelo River Plate. Perdemos, né? Falam em torno de 20 milhões pelo Galopo. Nossa, acho que a gente perde quase 20 milhões de reais na negociação com o Galopo. Pelo menos não perdemos tudo, né? Mediante uma diretoria tão amadora, né? Tão incapaz de fazer coisas boas, grandes coisas pelo São Paulo. Pelo menos nós não perdemos 100%. Acho que nós perdemos só 50% do valor investido no Galopo. Vamos ver, né? Parece que vai rolar alguma compensação em relação ao Enzo Dias. Enzo Dias, jogador que passa a ser muito importante no São Paulo. Acabou de dar uma assistência pro Luciano, tem feito partidas importantes e atuações importantes e é um jogador da confiança do Hernan Crespo que o São Paulo também quer negociar. Então é isso, bacana. Em relação ao Galopo, já tínhamos ideia em relação a isso. Galera, Anthony, né, falou que o São Paulo foi atrás, pelo menos isso, né? Agora o São Paulo fica implorando. Foi assim com o Lucas, com o Oscar e agora assim com o Anthony, né? O São Paulo, ele precisa dos jogadores que são as voltas que nós queríamos, né? São Paulo precisa desses jogadores. O Anthony, eu quase certeza, né, que será jogador do São Paulo em um futuro, né? Muito provavelmente pelo que a gente conhece do Anthony. O Anthony, ele tem uma personalidade muito forte e ama o São Paulo. O Anthony, ele não tá nem aí, ele chega e vem mesmo, e ele decide mesmo. Então o Anthony muito provavelmente vai voltar pro São Paulo. A gente imagina que mais pra frente, né? Vai demorar um pouco. Mas o Anthony muito provavelmente é um jogador que volta pro São Paulo, que voltará pro São Paulo, né? E o São Paulo, tudo bem, vai.
Por mais que não tenha barganha nenhuma em relação a essas negociações, depende só do cara amar o São Paulo, ter amor à camisa, pelo menos a diretoria deixa as portas abertas, né, pros seus ídolos, pros seus jogadores em potencial. O Antony, ele não é um ídolo nosso, mas ele é um jogador que a gente sabe do grande potencial que ele tem e que a torcida e ele é recíproco o carinho nosso pelo Antony, né? Então, pelo menos isso, o Antony admitiu que o São Paulo o procurou nas últimas janelas, porque tava aquela questão do Manchester pro Betis e tal, e o Antony falou que ama muito o São Paulo, mas que ainda projetava sua carreira na Europa, né, principalmente nesse momento, e ele tá certo, né, não tem como um jogador desse nível, dessa idade, dessa qualidade, desse valor de mercado, por mais que eu queira o Antony no São Paulo agora, ontem, amanhã, por mais que eu queira, não faz sentido o Antony voltar agora. Ele tem uma grande carreira ainda na Europa, que ele tem que aproveitar isso, né, ele batalhou muito por isso, e o Antony tá certo, você vai chegar aqui, por mais fanático que eu seja, por mais São Paulino que eu seja, você vai sair da Europa, você tá ali, você tá chamando a atenção, porque ele foi pro Betis, numas de que o Manchester, né, queria se livrar dele de todo jeito, aí ele foi pro Betis e conseguiu grande destaque, ou seja, ele joga muito, todo mundo sabe que ele joga muito, aí o cara vai vir aqui com o Belmonte, um cara que vale 200 milhões de reais, o cara vai vir aqui, ou mais, né, vai vir aqui com o Belmonte de diretor de futebol, brincadeira, né? Mas é o retorno, né? É o retorno que nós mais queríamos, né? Que a gente sempre quer. Mas muito provavelmente o Antony, eu acho que num futuro próximo aí, irá vir para salvar o São Paulo, como o Oscar tá tentando fazer, como o Lucas já fez, né? Como o Hernanes fez, Miranda, é isso. Para uma diretoria, para uma gestão incapaz que parou no tempo, precisa dos jogadores do passado para vir e salvar o time no sentimento. Mas você vai voltar aqui e vai ajudar o São Paulo? É isso que eles conseguem fazer. Eles não têm barganha nenhuma de negociação, de nada de eficaz. Eles não conseguem fazer nada. E galera, Caio Paulista. E aí, Caio Paulista, tá feliz com a sua carreira? Que bela escolha, hein? Que bela escolha. Não quero nunca mais no São Paulo pelo que ele fez, e parece que, eu não sei, mas parece que isso refletiu de forma sentimental, talvez. Eu acho que a forma como o Caio Paulista saiu do São Paulo para ir pro Palmeiras, eu acho que influenciou na carreira dele até hoje, porque ele não é um lateral esquerdo ruim, não conseguiu jogar nada no Palmeiras, perdeu espaço, o Piqueres lá detonando, no Atlético também não jogou, não conseguiu jogar, estava desesperado por buscar seu espaço, buscar seu bom futebol de novo na carreira, mas que escolha, hein, Caio Paulista? A forma como você deixou o São Paulo, agora, meu amigo, agora... ninguém sabe o que vai acontecer com você. Eu espero que você nunca mais volte pro São Paulo, e acho que não volta mais, né? Que hoje eu acho que dá pra falar que escolha estranha, né? Porque você não foi receber... Você foi receber mais no Palmeiras, mas não era muito mais. Então é estranho, muito estranho mesmo, e tá aí. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então boa sorte. Boa sorte pra você, que você nunca mais pise no São Paulo. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Comentem quem quiser deixar nos comentários alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.